Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: "Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence." E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo,
partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se.
Jesus contou uma parábola que o filho mais novo diz assim: pai, é o seguinte, você é Deus, você é inteligência suprema, você é amor infinito, mas vamos combinar, o Senhor é meio sufocante. Esse negócio de fluido cósmico, eu estou mergulhado dentro de você, pai. Eu não consigo nada pensar que você não saiba. Eu não consigo para lugar nenhum. Eu me movo em você. E você liga toda hora para o meu celular. Você coloca pessoas na minha vida. Você fala pela boca das pessoas o que eu não quero ouvir. E geralmente só escolhe uma pessoa que eu não gosto. O Senhor interfere. Eu preciso de um pouco de privacidade. Me deixa afastar de você. E me dá a minha parte na herança. Que afinal de contas eu preciso sobreviver. E sai. E quem lê a parábola acha que quem se afastou foi o filho pródigo. Porque não entendeu que o que mais se afastou de Deus foi o filho que ficou. Porque o filho mais velho ficou na casa. Respeitoso, silencioso, obediente, seguindo regras. E quando ele chega em casa e encontra uma festa, a festa da misericórdia, a festa do perdão, a festa da dádiva, ele diz assim: eu não vou entrar na casa. Ele se revela, porque ele só estava fisicamente na casa. Então, eu só quero que você pense: será que você não é o espírita, filho mais velho, que acha que está na casa com Deus, mas não está? Porque estar com Deus é estar em comunhão com Ele. E como é que Ele age? Ele age assim. E talvez depois do que eu fale aqui, nunca mais eu seja convidado para fazer palestra. Mas está na parábola. Se você for no Oriente, se você for em Dubai, em Abu Dhabi, nos países do Oriente, e você observar um ancião, ele não usa calça jeans, ele não está com Nike ou com tênis, ele anda com uma túnica longa, com uma sandália. E o ancião, numa comunidade do Oriente, ele é conhecido pelo seu andar. Quanto mais nobremente ele anda, mais nobre ele é. Porque você não vai ver um ancião, na época de Jesus, correndo pelas ruas. Primeiro porque ele pode tropeçar na túnica dele e cair, o que seria uma tragédia numa sociedade patriarcal. Segundo, porque a nobreza dele está na moderação dos seus atos. Ele é calmo, ele é sereno, ele anda devagar, ele age com prudência, ele é contido. Os filhos beijam a mão dele. Um
pai no Oriente, na época de Jesus, ele jamais faria o que eu faço com meu filho. Porque eu pego meu filho, eu mordo, eu beijo tudo e amasso, e ele não gosta. O pai do Oriente não. O máximo de expressão afetiva dele é um beijo, um beijinho, eu quase chamaria de selinho na face do filho. Acontece que o pai da parábola, quando vê o filho ao longe, ele sai correndo. O pai da parábola, quando ele pega o filho, ele beija o filho, igual eu beijo o meu. Ele manda buscar sandália para o filho, ele manda buscar uma túnica, ele coloca um anel de filho. Depois do filho ter cometido o maior erro que um filho pode cometer no Oriente, que é desobedecer um pai. Então, se você morasse naquela aldeia, você ia ficar chocado com esse pai da parábola de Jesus. Então, eu quase tive coragem na tradução de mudar o nome da parábola. Não é parábola do filho pródigo, é parábola do pai pródigo. Porque o pródigo lá é o pai. Pródigo de amor. Mas, você está achando muito? Você está achando muito? Sabe o que ele faz? Se você já andou no deserto do Oriente, você vai entender o seguinte: uma ovelha tem que durar 2 meses. Se você matar um cordeiro, ele tem que durar 2 meses. Não tem churrascaria no deserto. Esse esbanjamento que tem na terra do cruzeiro. No entanto, esse pai manda matar um boi inteiro. Um boi inteiro dá para comer toda a aldeia. Na parábola de Jesus, se esse pai fosse uma mãe, fosse Alzira, significaria que no aniversário de Eurípides, ela ia fazer um jantar para Sacramento inteiro. Esse pai é pródigo. E para piorar, quando o filho mais velho se recusa a entrar na casa, o que diz o costume oriental? Se esse filho que mora dentro da casa se recusa a obedecer o pai, ele é expulso e perde toda a sua herança. Só que o pai da parábola, sabe o que ele faz? Ele sai do interior da casa para conversar com o filho mais velho. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que Deus nos busca apaixonadamente. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele saiu correndo na sua direção. Nos momentos de frustração, Ele fez um tumulto, mandou gente te buscar, fez livro chegar na sua mão.
porque Ele te buscou apaixonadamente. É isso que Jesus está querendo dizer. A lenda da criação dos pais. Conta-se que quando Deus se dispôs a criar os pais, Ele se esmerou a tal ponto que atraiu a atenção de um anjo que ficou a observá-lo. Deus começou fazendo um homem de estatura muito alta. O anjo vacilou um pouco, mas resolveu falar com o Criador. Senhor, que tipo de pai é este? Se as crianças são baixinhas, por que um pai tão alto? Ele terá dificuldades para jogar bolinhas de gude sem se ajoelhar. Não poderá colocar uma criança na cama, nem beijá-la sem ter que se curvar muito. Deus sorriu e explicou que o pai precisava ser alto para a criança ter alguém para enxergar quando olhasse para cima. Aí ele partiu para colocar mãos grandes e vigorosas no modelo. O anjo criou coragem e falou outra vez: Senhor, desculpe-me, mas mãos grandes são desajeitadas. Elas não vão conseguir abotoar botões pequenos, nem prender elásticos nos cabelos e nem retirar cisco do olho de uma criança. E como irão trocar fraldas num bebezinho? Pensei nisso, respondeu Deus com toda a sua paciência. Eu as fiz grandes o suficiente para segurar tudo o que um menino tira do bolso no fim do dia. E você verá, são pequenas o suficiente para segurar e acariciar o rosto de uma criança. Depois Deus começou a modelar as pernas, e as fez longas, esguias, e colocou ombros largos no protótipo de pai que estava criando. O Senhor percebeu que fez um pai sem colo. Quando ele segurar uma criança, ela vai cair pelo vão das suas pernas, tornou a censurar o anjo. Deus continuou a modelar com todo cuidado e esclareceu: mães necessitam de colo. O pai necessita de ombros fortes para equilibrar um menino na bicicleta ou segurar uma cabeça sonolenta no caminho de casa, depois das brincadeiras do circo ou da ida ao parque. E Deus colocou pés grandes, os maiores pés que o anjo já tinha visto. Ele não se conteve. Senhor, acha justo isso? Honestamente, o senhor acha que esses 2 pés vão conseguir saltar rápido da cama quando o bebê chorar? E quando tiver que atravessar um salão de festas de aniversário de uma criança, então? No mínimo, com esses pés enormes, vai esmagar umas 3 delas até chegar ao outro lado. Eles vão ser úteis, foi explicando o bom Deus. Você verá. Vão ter força para sustentar uma criança que deseje ver o mundo do alto do pescoço do pai, ou que deseje brincar de cavalinho. Vão dar passadas firmes, e quando a criança as ouvir subindo as escadas em direção ao seu quarto, se sentirá segura, por saber que o pai logo mais estará ali para abençoá-la, antes de se entregar ao sono. Deus continuou a trabalhar noite adentro. Deu ao pai poucas palavras, porém uma voz firme, cheia de autoridade. Deu-lhe também olhos que enxergavam tudo, mas que continuavam calmos e tolerantes. Contemplando sua obra de arte, Deus resolveu acrescentar um último detalhe. Tocou com seus dedos os olhos do pai e colocou lágrimas que ele pudesse acionar quando tivesse necessidade. Aí virou-se para o anjo e perguntou: agora você está satisfeito em ver que ele pode amar tanto quanto uma mãe? O anjo nada mais tinha a argumentar. Permaneceu em silêncio. É de relevância a lição dos exemplos dos pais aos filhos, a par da assistência constante de que necessitam os caracteres em formação, argila plástica que deve ser bem modelada. No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos no longo processo de aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Grande é a tarefa que lhes está reservada, no que tange aos deveres da educação dos espíritos, que lhes são confiados na condição de filhos da carne.
Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Como que o filho que foi entregue para nós vai voltar? Vai chegar como? Mais purificado. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Vai voltar com maior domínio sobre si mesmo ou com maior domínio sobre os outros? Que a nossa sociedade só nos ensina a ter poder sobre os outros, mas não ensina nenhum poder sobre nós mesmos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sonhos e anseios. Domínio sobre si mesmo. Educação moral. Evangelização do coração. Passar a sentir, passar a ter sentimentos cristãos verdadeiros. Essa é a tarefa grandiosa da evangelização da infância. E essa é a tarefa infinita da maternidade e da paternidade. Reestruturação, formação de espíritos, para as realidades eternas, não para as realidades efêmeras. Com isso, quando nós enxergamos esses valores, o que acontece? Nós vamos desvalorizar os recursos da terra, mas que isso seria ingratidão. Desvalorizar o corpo físico, desvalorizar os recursos materiais, desvalorizar as oportunidades de trabalho e tudo que existe no mundo material é ingratidão. Porque todos os recursos estão aqui para favorecerem o nosso aprimoramento. E acreditem,
por mais que pareçam enormes, os recursos que existem na Terra são um grãozinho de areia diante das riquezas do universo infinito. Riqueza do universo infinito. Então aqui na Terra você briga para ter um apartamento com vista para o Central Park, né? Sendo que tem espírito que tem vista para nebulosa tal. Você está enxergando um parque. Uma riqueza imensa, mas riqueza que vai se tornando acessível somente para aqueles que educaram os próprios desejos. Educaram os próprios desejos. Sabem desejar e sabem satisfazer os desejos sem causar mal aos semelhantes. Sabem entender que ninguém tem primazia sobre os outros na satisfação dos desejos. Todos temos direito à felicidade, todos temos direito à espiritualidade, direito aos bens da vida. Essa é a lição de Jesus. Essa é a lição de Jesus. Por isso Chico dizia que ele ficava muito preocupado quando via crianças pequenas e os pais davam um lápis, alguma coisa para desenhar, um papel, e eles viam essas crianças rasgando numa agressividade, porque ficava preocupado que os pais não estavam percebendo o seu verdadeiro papel de educadores do espírito. Não estavam proporcionando a bênção do Evangelho, que é um processo de educação das emoções. Eu disse educação das emoções, porque graças a Deus, nós já saímos dos processos religiosos de proibição. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer assim, não pode vestir isso, não pode isso. Nós já temos maturidade espiritual suficiente para, acompanhando Emmanuel, dizer: não proibição, mas educação. Educar. Educar. Sem o Evangelho, eu não vejo como. Eu não vejo como. Quando eu cheguei a este mundo, não sabia ao certo o que estava fazendo aqui, até que percebi que havia alguém para me orientar na jornada. Um dia, quando você me ergueu nos braços, elevando-me acima da sua cabeça, descobri que você queria que eu percebesse o mundo de um ponto de vista muito abrangente. Quando comecei a ensaiar meus primeiros passos, com a musculatura das pernas ainda frágil, você me sustentou segurando-me a mão, e entendi que você não desejava me carregar no colo para sempre. Queria que eu andasse com as próprias pernas. Quando entrei em casa pela primeira vez ofegante, queixando-me dos amigos, você disse para eu me acertar com eles. E compreendi que deveria assumir a responsabilidade pelos meus próprios atos. Quando trouxe para casa minha primeira lição e você se sentou ao meu lado, orientando-me, mas não fez a lição para mim, entendi que você desejava que o aprendizado fosse uma conquista minha.
No dia em que alguns objetos alheios foram parar em minha mochila escolar, você, sem me ofender, pediu-me para devolver ao legítimo dono, e compreendi que você queria fazer de mim uma pessoa honesta. Quando um dia meus amigos saíram da sala e tracei alguns comentários maldosos sobre eles, e você me disse que não devemos falar mal das pessoas ausentes, aprendi as lições da sinceridade e do respeito. Nos momentos difíceis, você estava sempre ao meu lado para me apoiar, e nas horas alegres não me faltou o seu abraço para compartilhar. Quando fraquejei diante do primeiro embate da vida, você me falou de coragem. Quando chorei as lágrimas provocadas pelo primeiro sofrimento, você me falou de resignação. Quando desejei fugir dos compromissos que se apresentavam, você me falou de responsabilidade. Quando pensei em mentir para um amigo, você me falou de fidelidade. Quando senti em minha alma os açoites dos primeiros vendavais, você me falou de flexibilidade e aprendi a me dobrar para não quebrar, como o pequeno ramo verde faz diante dos golpes do vento. Quando você pressentiu em meu olhar a insinuação da vingança, me falou do perdão. Quando desejei salvar o mundo nos ardentes dias da juventude, você me ensinou a moderação e o bom senso. Quando quis me submeter aos modismos do grupo, você me falou de liberdade. Quando me iludi pensando que o mundo era meu, você me falou do Criador do Universo. Assim, meu Pai, desejo dizer que você sempre foi meu herói, meu amigo, meu grande mestre, meu companheiro de caminhada. Você foi firme quando era de firmeza que eu precisava. Você foi terno quando era de ternura que eu necessitava. Você foi lúcido quando era de lucidez que eu precisava. Quando eu cheguei a este mundo, não sabia ao certo o que estava fazendo aqui, até que percebi que havia alguém para me orientar na jornada. Hoje eu sei claramente o que estou fazendo aqui, porque você, meu Pai, fez mais que apenas me orientar. Você caminhou ao meu lado muitas vezes, me seguiu de perto outras tantas, e andou à minha frente muitas outras, deixando rastros de luz como diretrizes seguras que eu pudesse seguir. Hoje eu sei muito bem o papel que me cabe na construção de um mundo melhor, porque isso eu aprendi com você, meu grande e admirado amigo. E quando eu vejo tantos jovens perdidos, sem rumo e sem esperança, vagando entre a violência e a morte, eu peço a Deus por eles, porque é bem possível que não tenham tido a felicidade de ter um pai como você. Eu sou filha de Deus, do sol e do luar. Eu sou filha da terra, da floresta e do mar. Minha sina é o amor, ah, meu Deus, vamos amar. O meu mestre, um beija-flor que me ensina a voar. Minhas irmãs, as estrelas que estão sempre a brilhar. Minha mãe, a natureza, sempre a me confortar. Minha alma é a beleza que vem para iluminar e trazer toda a grandeza dessa vida que é amar. Eu sou filha de Deus, do sol e do luar. Eu sou filha da terra, da floresta e do mar. Minha sina é o amor, ah, meu Deus, vamos amar. O meu mestre, um beija-flor que me ensina a voar. Minhas irmãs, as estrelas que estão sempre a brilhar. Minha mãe, a natureza, sempre a me confortar. Minha alma é a beleza que vem para iluminar e trazer toda a grandeza dessa vida que é amar.
beija-flor que me ensina a voar, minhas irmãs as estrelas que estão sempre a brilhar, minha mãe a natureza sempre a me confortar, minha alma é a beleza que vem para iluminar e trazer toda a grandeza dessa vida que é amar. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque, Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br, Programa Espírita Luz e Fraternidade. Honra a teu pai e a tua mãe. Sabes os mandamentos. Não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes. Honra a teu pai e a tua mãe. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre aos corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senha: caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de renunciarem a si mesmos, mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será o amigo ou o inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver.
É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a esta criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas há muitas dentre vós, ao invés de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos provenientes das existências anteriores, e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germens desses vícios, e cai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos, mais tarde, pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não têm do que lamentar e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso dos seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades,
mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi, por fim, dominado. E é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo que se lança a seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo, e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, se não se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Ao invés de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como o soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Oh, é essa uma pungente angústia. Mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos, e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmos o que vos parecia monstruosidades da terra. Os ferimentos que recebestes vos parecem simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Não são mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem em vez de se quebrarem com a reencarnação. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade do progresso moral e a afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas, como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos. Ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Rusgas domésticas, Emmanuel. De pequena rusga doméstica,
pode nascer extensa caudal de rixas e aversões. Aprender a ouvir sem contradizer, para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado, é sinal evidente de compreensão e sabedoria. Auxilia a criança não apenas a sorrir, mas também a se educar. Respeitar os parentes do coração que se nos ligam nas experiências terrestres é valioso preservativo contra desajustes positivamente desnecessários. Evita criticar essa ou aquela minudência menos agradável no ambiente caseiro, cooperando em silêncio para que os senões desapareçam. Nada censures, colaborando para que os problemas sejam resolvidos sem alterações e reproches. Silenciar sobre questões nevrálgicas em família impede a explosão de conversas ofensivas ou inúteis. Não revivas os mal-entendidos de ontem ou de qualquer fase do passado, para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidas. Aprendamos a não gritar e sim conversemos. Não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. Tudo é perfeito nas coisas de Deus, obedecendo uma força maior. Toda mudança é uma lei natural, e o amanhã será sempre melhor. Eu vejo em tudo a presença do Pai, nas verdes matas, na fonte a correr, no colorido de um girassol, na voz do vento no céu, na semente ao nascer, no canto de um bem-te-vi, nos seres no fundo do mar, na chuva molhando o jardim. Vejo Deus fazendo a criança sorrir, no brilho do sol o calor, no grande universo enfim. Tudo é perfeito nas coisas de Deus, obedecendo uma força maior. Toda mudança é uma lei natural, e o amanhã será sempre melhor. Eu vejo em tudo a presença do Pai, nas verdes matas, na fonte a correr, no colorido de um girassol, na voz do vento no céu, na semente ao nascer, no canto de um bem-te-vi, nos seres no fundo do mar, na chuva molhando o jardim. Vejo Deus fazendo a criança sorrir, no brilho do sol o calor, no grande universo enfim. La la la, la 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 la, la la la.